Nesses dias, refletindo o Evangelho de São Mateus, nessa semana, Jesus vem falando por meio de parábolas. As parábolas, ela vem como meio de esclarecimento, não de confusão. Jesus utilizava dessas figuras de linguagem e de contos para expressar a realidade do mistério, a realidade do reino de Deus. E hoje, a parábola do homem que encontra um grande campo e também o buscador de pérolas preciosas, nos dizer muito sobre a nossa fé. Em que sentido? O que nós temos e vivemos como essencial hoje? Uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre: o que é essencial para você? Ah, padre, eu preciso comer, me alimentar, eu preciso dormir, descansar, eu preciso trabalhar. Mas existencialmente, o que é essencial para você hoje? Para você que nos acompanha de casa, da Rádio 9 de Julho, dos meios de comunicação, faça essa pergunta para você: o que é essencial para você hoje? E completando a pergunta, se é essencial, se é importante, você abriria mão de qualquer coisa por esse essencial? É uma segunda pergunta que tem um grande peso, uma grande relevância para dizer se de fato é essencial. Quer ver um exemplo? Você diz assim, ó: Deus é fundamental, é primordial e é essencial para a minha vida. Aí você começa no seu proceder de vida, no seu dia a dia, colocar outras coisas no lugar de Deus. Aí você fala: será que é essencial mesmo? Será que é tão primordial, porque eu coloco tantas coisas no lugar? Eu coloco em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Será que é essencial, é primordial mesmo? Ah, padre, mas o senhor está sendo radical demais. Não é nem questão de ser radical, é questão de perceber o que de fato vai alimentar a nossa existência, o que de fato vai fazer com que nós vivamos a nossa fé. Qual é a pérola preciosa que você guarda, que você protege, que você cuida, porque é essencial para você? Ah, padre, a minha família é essencial, a minha vida, os filhos, a esposa, o esposo, sim, são coisas essenciais, mas que vêm por um presente de algo essencial ainda, que vem de um presente de Deus. Por isso que na vivência da fé, no cultivo da nossa espiritualidade, nós devemos nos perguntar todos os dias: como eu estou alimentando, cuidando, gestando o essencial para a minha vida? Porque na nossa estrutura de hoje, na nossa estrutura de mundo, culturalmente, nós muitas vezes vivemos superficialmente, vivemos com base no raso, com o que não nos mantém. A gente pensa que mantém, mas não mantém. São coisas supérfluas, que aparentemente dão sentido, mas não dão. E por que existe alguns dramas existenciais hoje? Porque as pessoas colocam o superficial, o supérfluo, no lugar do quê? No lugar do essencial. E quando a pessoa busca naquele supérfluo, busca naquele superficial, pensando que vai encontrar sentido, ela não encontra. E por não encontrar sentido, ela entra em crise. A famosa crise existencial. Ah, padre, mas está generalizando. Não estou generalizando, porque é verdade. Aquele que vem de Deus só encontrará repouso, realização em quem? Em Deus. Nós somos criados no amor, criados para amar. Se a gente foge desse amor, a gente vai sentir uma falta, vai querer colocar algo no lugar, e colocando algo no lugar, a gente vai sentir mais falta ainda, porque não vai ser preenchido, porque não vai preencher. Por isso que a insistência de vir, de celebrar, de reconhecer a palavra de Deus, de assumir a presença de Jesus para nós e perceber de fato é essencial. Gente, o essencial não é só pela vontade. A vontade é muito pouco. A vontade passa. Ah, eu tenho vontade de Deus. Não.
A vontade passa, a gente tem que ter mais do que vontade. Mais do que vontade. A gente tem que ter fé, tem que ter consciência para viver esse essencial. Até mesmo para conseguir abrir mão de algumas coisas que a gente se apega, que a gente fica acumulando. É simples? Não é tão simples, mas a gente tem que começar. A gente coloca até o pecado no lugar das coisas essenciais, sabia? Aquele pecado que a gente vai cultivando, aquele pecado que é gostoso, sabe? A gente coloca no lugar do essencial. A gente tem essa facilidade, essa fraqueza. E ainda acha que está certo, tem hora. Porque o pecado é melindroso, né? O pecado vai nos seduzindo, nos condicionando. E aí você fala, encontrei o meu lugar. No pecado, mas encontrei. É fragilidade. Por isso, como o homem do campo, ou o procurador de pérolas, nós devemos nos perguntar, de fato, Deus é essencial para a minha vida. E junto com Ele, tanta coisa que Ele me oferece todos os dias. A sua vida, a sua família, são coisas que também são essenciais, porque Deus nos dá. O dom que Deus te dá é algo essencial, só que se não for cultivado, é perdido. Ou se o dom for transformado numa compulsão, se torna pecado. Porque o dom é para ser vivido como dom, não como compulsão. A gente não pode estragar o dom que Deus nos dá. E de fato, somos chamados a experimentar, a viver e a buscar o essencial que Deus tem para nós. A base desse essencial, gente, a base é o amor, que vem, claro, embutido com a reconciliação, com a vivência da misericórdia. O que é o reino de Deus que nos fala o evangelho de hoje? O que é o reino de Deus que Jesus pregava? É bem isso, a nossa capacidade de perdoar o próximo, de enxergar o próximo como o nosso próximo verdadeiramente, a nossa capacidade de servir com gratuidade, nada mais, nada menos que a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de amar. E uma coisa que não é novidade, nós queremos mudar o amor de Deus. Colocar no amor de Deus um outro amor aí que inventaram aí. E é verdade. Até o amor a gente está querendo mudar, ou seja, querendo romper com o essencial. As pessoas falam, eu faço amor. Deus é amor, a gente faz Deus? Não faz. Então a gente tem que entender que o que é essencial é para ser vivido, experimentado e sentido. E esse essencial vem de um lugar só. Vem de Deus. É fácil viver assim? É luta do dia a dia. É o passo que a gente dá no segmento, porque nós não estamos desamparados. Quem caminha conosco? Jesus caminha conosco. Ele não só caminha, que Ele se fez caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido irmão, querida irmã, Deus nos dá as condições todos os dias de viver esse essencial. Pela palavra que a gente recebe, pela Eucaristia que a gente comunga todos os dias. É Jesus em nós. É a presença amorosa de Deus em nós, através de Jesus. Por isso, quando vier aquele pensamento na sua cabeça, não, isso é muito ideal, isso não tem como ser vivido. Tem, porque nós participamos do mistério. Nós celebramos o mistério da morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal de Cristo, todos os dias. Quer presente maior do que esse? Quer amparo maior do que esse? Ou seja, Deus nos dá a condição de viver o seu amor todos os dias. E esse amor é a base, é o que de fato vai nos sustentar. É o verdadeiro tesouro, é a pérola que nós temos. Por isso, não se esqueça. Deus nos dá a condição de viver esse amor constantemente, entre os irmãos e entre nós e o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.